Efésios capítulo 3, do verso 16 ao verso 19. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para serem espiritualmente fortes. Diga assim: espiritualmente fortes. Vamos todo mundo perguntar, que assim não fica chato? Então fala assim: por quê? Eu estou fraco espiritualmente. Pronto, aí todo mundo perguntou, não sabe quem está fraco, quem não está, não é? Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês. Cadê o Davi? Está aí? É, Davizão, você gosta que eu chamo o seu nome, né? Você é lindo, Davi. Vou dar um beijo no seu coração. Seu coração. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham, diga assim comigo, raízes e alicerces no amor. Aí vamos perguntar de novo. Então por quê? Eu estou fraco espiritualmente. Aí o apóstolo Paulo, ele fala: eu oro também por meio da fé que Cristo viva no coração de vocês. Aleluia. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Tem um texto na Bíblia que fala que o amor, ele é mais forte que a morte. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Vocês já viram as loucuras que as pessoas fazem por amor? Por amor, mães na Etiópia, em um tempo passado, onde seus filhos não podiam mais ter leite, davam pedaços dos seus seios para as crianças não morrerem de fome. Vocês entendem isso? Então vejo que ele fala: oro que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro também que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, com todo o povo de Deus, vocês possam compreender. Diga assim: eu preciso compreender o amor de Cristo, para que eu tenha raízes, para que eu tenha um alicerce forte no amor, e para que eu seja espiritualmente fortes. Quem aqui já não se sentiu fraco? Eu, várias vezes. Várias e várias vezes. Quem aqui já não quis desistir da vida? Eu. Filho, um cara com 56, você pensa que já passou o quê? O cara que não veio num berço de ouro. Cordéis da morte me cercaram, a angústia me leva à sepultura. O salmista escreve. E alguns grandes homens de Deus pediram a morte. Isso é muito comum. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve para aquelas pessoas que estavam em Efésios, se fosse hoje, escrevendo para os boituvenses, aqueles que moram em Boituva, né? Ele dá uma receita de como a gente pode ser espiritualmente forte. Vamos ser sinceros, uma pessoa espiritualmente forte, ela também é psicologicamente, isso, sejam ousados, irmãos, falem alto, me ajude. E eu vi uma entrevista de um médico que toma conta de UTI, e não é religioso, ele senta daqui. Sim, embora, ele fala, para que junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Deus. Porque quando ele fala aqui no verso 17, ele fala assim, ele fala: olha, peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes. Altura!
e profundidade do amor de Deus. Gente, essa palavra, ela traz uma revelação tremenda. Quando ele fala, viu, vocês precisam entender e conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Aí ele fala no 19, sim, embora seja impossível conhecer perfeitamente, peço que vocês tenham de conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza, ou seja, a natureza de Deus em vocês. A gente só consegue conhecer a Deus quando nós estamos na natureza de Deus. Quem aqui já não estava atribulado e do nada você coloca lá um hino para tocar? Não é nem proposital, você está lá, vamos colocar um hino aqui para tocar isso aí. Aí daqui a pouco aquilo começa a tomar conta de você. Já aconteceu com vocês isso? Já começa. Sabe por quê? Porque você está tendo contato, o seu espírito está tendo contato com a divindade, com Deus. Entende? Naquele momento você começa a ficar mais forte. E aí você começa a ficar forte psicologicamente, forte fisicamente, não é de força, mas de resistir a algumas coisas, de doenças psicossomáticas, doenças que a gente começa na nossa cabeça e vão para o nosso corpo. A grande maioria dos infartos são ligados a problemas emocionais, de grandes depressões, de tristezas e de coisas ligadas a isso. Então veja, e aí em João capítulo 3, verso 16, quando João escreve o que Jesus diz, e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero nessa meia hora, falar com vocês, das 4 dimensões insondáveis do amor de Deus. Quais sejam? Largura. Quais sejam? Largura, comprimento, altura e profundidade. Largura. Marcos 16, verso 15, Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, o amor de Deus, a largura do amor de Deus atinge a todas as pessoas. Ele atinge o rico, atinge o pobre. É interessante que em Lucas capítulo 19 conta uma história que Jesus entrando em Jericó, Jesus entrando em Jericó, e aí um homem chamado Zaqueu, Jesus entrando em Jericó, ele queria ver Jesus. Zaqueu era um homem de posses. O Zaqueu era um homem rico, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Ele se fosse hoje, ele é um fiscal de renda. E ele era odiado pelas pessoas, porque naquele tempo Roma cobrava muito imposto. Então ele não era alguém que poderia entrar, não é, andar por aí tranquilamente, que nem alguns políticos que a gente fala aí do amor, que não consegue na esquina, que apanha. É a mesma coisa que acontecia com ele, né? Ele teve a estratégia de subir numa figueira e falar, aqui vai passar Jesus. Aí Jesus faz um gesto que, se você tivesse lá com a multidão, eu estou falando da largura do amor de Deus. Jesus faz um gesto. Primeiro, Jesus usa a onisciência dele para embaixo da árvore, não é sobre isso que eu quero falar. Chama ele pelo nome, o cara toma um susto. Como é que ele sabia que eu estava aqui? Ô Zaqueu, vixe, o cara sabe quem sou eu. Como é que ele sabia que eu estava aqui? Ei, você queria me ver, né? Ué, eu estou até vendo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que ele é infinitamente grande e poderoso para dar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Zaqueu só queria ver Jesus, mas tinha um vazio dentro de Zaqueu. E aí Jesus fala algo para ele que eu tenho certeza que incomodou algumas pessoas. Fala, viu? Você queria me ver? Estou vendo, que legal. Você sabe meu nome também, o seu cara, hein, velho? Já vi que você é um profeta mesmo. Mas viu, eu vou dormir lá na sua casa. Eu vou pousar lá na sua casa.
Eita! Você vai mesmo, desce depressa, cara. Estou falando para você que eu vou lá. E você pensa que Jesus pousar na casa de alguém é tranquilo? Sossegado. Jesus entrou, fechou a porta, só havia grilo. Rapaz do céu! Você tem ideia da multidão que estava para lá de fora, esperando amanhecer o dia, o homem sair para tocar nele? Para tentar ser curado? A mãe que levou, fica atarrentinho lá, com o doentinho lá, estava tudo lá. Não foi a noite tranquila. Mas ele foi lá na casa desse cara aí, porque o cara é rico. O cara representa o governo. Por isso que ele pegou e falou isso aí, que foi até dormir na casa do cara. Nós somos pobres, ele nem olha para nós. Mas sabe qual é o problema do pobre? É que o pobre deixa o pobre mais pobre. E o pobre coloca a condição do pobre para miserável. Porque Jesus, eu estou falando da largura do amor de Deus, que atinge a todos. Jesus foi dormir na casa de um homem rico. Mas ao amanhecer, saindo de Jericó, assim como ele conheceu o pensamento de zagueira, dê só maior para mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. É isso que o Zaqueu queria. Porque se você vê na conversa com o Zaqueu, Jesus, olha, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu quero dar muito mais, porque agora eu conheci alguém que realmente me dê a razão para continuar vivendo. Jesus na casa de Zaqueu, vi aqui um rapaz moribundo, pobre, miserável, pedinte, um cego de nascença, filho de um homem chamado Bartimeu. Que imagina que a expectativa que tem de uma mãe de ter um filho. A mãe conversa com o filho na barriga. A minha esposa, os meus 2 filhos, ela mandava ficar escutando a barriga. Eu escutava por educação, hoje eu posso falar. Eu só escutava. Ele chutou, eu falei, chutou mesmo. Mas nasce um cego. Um cego não tinha esse contexto cultural que nós temos hoje. Até pelas leis que protegem e por uma série de coisas, e pela nossa cultura hoje. O cego era o miserável. E se pudesse até matava quando nascia. O cego era miserável. Estava escrito, você será um miserável pedinte para o resto da vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós tínhamos isso também. Nós tínhamos uma cédula que era contra nós. Nós tínhamos uma promissória que Satanás de vez em quando levantava. Ei, esse aí é meu, viu, Jesus? Esse aí é meu. Esse aí é um bebum, vai continuar lá. Esse é um desgraçado, vai continuar lá. Esse casamento vai de pior, vai até separar essa desgraça aí. Esse filho aí, esse aí, ele já roubou agora, ele vai matar. Porque vai fazer o que eu quero. Mas diz a palavra de Deus, um versículo que diz que Jesus rasgou uma cédula, que era contra nós. Satanás, você não pode cobrar mais nada não. Essas pessoas não te devem mais nada, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha como Jesus é lindo. Ouvindo esse testemunho hoje da nossa irmã, que ela orou num propósito, naqueles 12 dias que nós oramos aqui. Senhor, em janeiro eu quero essa bênção. Oh, irmão, é assim que Ele faz. Jesus na casa de Zaqueu sabia que um camarada cego ia estar esperando ele na beira de um caminho que ele tinha que passar. Mas aí os pobres querem fazer os pobres serem mais pobres, porque às vezes, na nossa cultura, nós não honramos pobre. Nós não honramos pobre. A gente começa a servir cafezinho para quem tem algum status. Eu sempre brigo aqui com o pessoal que trabalha comigo. Convida a pessoa para entrar, sentar, serve um cafezinho.
Não importa quem é a pessoa. Tem um princípio bíblico que fala, num contexto histórico, porque antigamente não tinha hotel. E aqui no Brasil, em alguns lugares, principalmente no fundão do Mato Grosso, naquelas fazendas, quilômetros e quilômetros, tem sempre um quartinho que alguém oferece para um viajante que está passando por ali. A Bíblia fala que bem-aventurados são os hospitaleiros, aqueles que acolhem essas pessoas, porque muitos de vós acolheram anjos na sua casa e não sabiam. Não sabiam. E Jesus está na casa de Zaqueu, amanhece o dia, a multidão já está esperando, e começa a caminhada, saindo agora de Jericó, e um cego gritando, Jesus! E ele fazia um elogio, filho de Davi, tem misericórdia de mim, elogio, porque falar que é filho de Davi, é filho do rei mais amado de Israel até hoje, era o ápice que alguém poderia elogiar alguém, a ser chamado de filho de Davi. Detalhe, ele era um israelita, e ele reconhecendo que era filho de Deus, Jesus. E aí já mandaram, porque assim, pobre segura pobre, puxa saco, cala a boca, cego, aí você morreu, ei, para, seu pedinte, esse filho do Bartimeu aí, pelo amor de Deus, aí, só enche o saco, todo dia pedindo moedinha, pedindo não sei o quê, agora gritando que nem um louco, cala a boca. Se fosse lá o cônsul Pilatos, ou sei lá quem da época, né? Jesus, Jairo, tem uma história assim, Jairão está aí, um dos principais da sinagoga, quer que o senhor vá na casa dele lá. Irmãos, a largura do amor de Deus atinge a todos. Aquela mesma multidão que mandava o cego cala a boca, quem sabe era a mesma multidão que criticou, porque Jesus entrou na casa de um cobrador de impostos, dormiu lá na casa de um pecador. Olha que interessante. Ele está aí, sabe porque o cara é rico. Aí o coitado do pobre está pedindo, cala a boca, rapaz. Vai entender nós, né? Raça complicada é pobre, né? Vai entender nós, né? Não é? Jesus está preocupado com questão financeira, meu irmão. Ele é dono do ouro e da prata. Para que ele está preocupado com o dinheiro? Quando foram cobrar ele um dia os impostos, ele chama Pedro e fala, Pedro, vai lá, pega um peixinho. Primeiro peixinho que você pegar, na boca dele tem uma moeda. Traz aqui, paga os impostos. E Pedro era doido mesmo, se fosse eu não ia não. Falei, você está louco, é? Vou pegar um peixe, tem uma moedinha na boca do peixe. Está doidão, é? Pedro era meio louco. Nós saiu correndo com a varinha na mão, pescador. Eu acho que no caminho ele pensou, vou ver se esse negócio vai funcionar mesmo. Eu já andei sobre água, acho que vai ter peixe aí também nesse negócio. Vai ter dinheiro na boca do peixe, porque na água eu já andei. E não tinha jet ski não, filho. E o pé não era muito grande. Aí ele traz a moedinha. Jesus não quer saber do seu dinheiro, está preocupado com a sua posição social. O amor de Deus, o cumprimento do amor de Deus atinge a todos. Jesus para. Poxa, não dá tempo, já estou terminando. Jesus para. Interrompem aquelas pessoas que mandaram aquele homem calar a boca. E aí Jesus faz uma pergunta idiota para um cego, se você olhar com calma. Ele fala, viu, o que você quer que eu faça? Acho que o cego quer jogar Joaquim Pô, 2 ou 1. Acho que eu quero brincar de alguma coisa. Se o cara está gritando misericórdia, o cara é cego, vai perguntar para ele o que ele quer. Sabe o que acontece, irmão? Muitas das nossas vitórias nós não conseguimos por causa do nosso orgulho. Nós não falamos o que nós queremos.
Ah, ele já sabe para que eu vou falar. Isso é orgulho. Eu já me enrolei na vida por causa de orgulho. E sabia que teve situações na minha vida que Deus estava usando pessoas para me abençoar, para tirar de uma situação, mas eu orgulho. Não, eu não vou me rebaixar. A necessidade do cego era infinitamente maior de qualquer orgulho. Ele não estava preocupado. Como a Bíblia conta um outro milagre, que Jesus gospe no chão e junta lodo, juntou lá e mandou o cego se lavar, disse que se ele fosse se lavar, ele ia ser curado. A coisa mais absurda aconteceu ali. O cego não estava preocupado se era um guspe, se era um pouco de poeira. O que ele queria é ser sarado. Ele queria ser sarado. O seu orgulho não pode ser tão grande assim, meu irmão. Enquanto você não se despide do seu orgulho, da sua teologia, do seu conhecimento, de você achar que você é alguém, você vai ficar sempre patinando. O dia que você, irmão, o dia que você chegar na presença de Deus e falar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, vai. Jesus contou uma história assim. Ele falou: viu, tinha 2 camaradas, olha o exemplo que Jesus usou, presta atenção. Tinha 2 camaradas orando no templo. Um batia no peito e falava: eu pago o dízimo, eu faço, eu aconteço. E tinha lá um publicano, tinha lá um fariseu qualquer lá. Um fariseu batia no peito, falava que fazia, acontecia. Tinha lá um que ninguém gostava dele lá. Ele orava assim: Senhor, ser propício a mim, tem misericórdia de mim, um pecador. Aí Jesus pergunta: para qual dos 2 Deus atentou a oração? Para aquele que estava justificando ou para aquele que estava reconhecendo quem era? Pois é. Quando nós assumimos a posição de servos, de reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Aleluia. Jesus, sabia que uma coisa que mais Deus gosta de fazer, e a gente não percebe isso, é de abençoar a gente. Mas como é que abençoa orgulhoso? Quer tomar um cafezinho? Não, eu não tomo um café lá dentro, rapaz. Café cheiroso, mas eu não vou tomar esse café. Ô, irmão, você quer almoçar aí com a gente? Não, eu estou bem, eu não quero almoçar não. Rapaz, que cheiro. É isso aí. E as coisas vão acontecendo, e você não está percebendo. As coisas estão passando e você não está percebendo. Tem coisas simples que Deus usa para confundir as coisas grandes, e você não está entendendo. E quando Jesus para e pergunta para aquele cego: o que quer que eu te faça? O cego podia ser arrogante com ele: Senhor, que eu veja. Tem uma outra história na Bíblia muito linda, gente. Que pena que nosso relógio corre. Muito linda. De uma mulher que Jesus não podia abençoar ela. Não podia. Porque culturalmente, tradicionalmente, ela era uma mulher que não se dava bem com os judeus, pelo o povo que ela pertencia. E ela vai e pede a bênção de Deus e a cura. E Jesus fala uma frase muito forte para ela. Fala: viu, não pode pegar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Chama ela de cachorrinho. Mas Jesus quis mostrar para aquelas pessoas quem era aquela mulher, porque a religiosidade daquelas pessoas estava muito forte, e Jesus precisava quebrar aquilo. Ela falou: sim, Senhor, eu sei disso, que eu não sou merecedora de nada, mas o cachorrinho, porém, ele come da migalha que cai da mesa. Jesus já estava com amor com ela antes dela chegar lá, Débora. Aí Jesus fala assim: ô mulher, eu nunca vi tanta fé. Você está entendendo?
Aquelas pessoas que estavam perto do cego queriam que fizesse a mesma coisa com o cego. Não, atende esse cara não. Isso aí já está. Senhor, eu quero ver. Vê, filho. A tua fé te salvou. Que imagem que aquele cego teve. Quando a névoa sai dos seus olhos, ele vê Jesus. Desça da sua arrogância, da sua prepotência. Pare de tratar as pessoas mal. Deixe de ser mala, irmão. Deixe de ser mala, irmã. Desce. Desce. Quanto mais você desce, mais você cresce na presença de Deus. Mais você vai ser abençoado. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se coloque de pé em nome de Jesus. Puxa, que legal, né? Eu quero oferecer esse Jesus para você que entrou pela primeira, segunda, terceira vez, não sei. Esse Jesus que um dia entrou no meu coração, entrou na minha vida, quer entrar na sua também. E se você quiser, eu vou orar por você. Você está me convidando para mudar de religião? Não. Jesus não era religioso e ele não gosta de religioso, porque a religião escraviza e ele quer te libertar. Ele quer que você viva em novidade de vida. Viver com Jesus é muito louco, irmão. Um dia você está bem, outro dia você está ruim, mas você sempre está. Essa é a diferença. Você sempre está. Não é que, cadê? Ah, não sei. Não, você sempre está. Está ruim? Estou lá. Está bem? Estou lá. Você sempre está. Rompa em fé nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante! Essa palavra nessa noite, e você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ter a sua vida mudada como essas pessoas que eu citei aqui nessa noite.